Olá, eu sou o professor Wallace. Na verdade, eu sou professor de matemática, mas hoje eu vou ensinar um pouquinho de informática para vocês, tá? Eu estou aqui numa guia do Google Planilha, ok? E essa planilha que está atrás de mim é uma planilha com o nome dos alunos que realizaram atividades na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana, supostamente de janeiro. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui também, né? Vou apresentar para vocês uma outra planilha e tem o nome dos alunos matriculados nessa sala fictícia. E eu quero atribuir a letra X para esses alunos que realizaram essas atividades de acordo com a semana. Então, eu quero comparar os nomes dos alunos matriculados com o nome de cada uma dessas colunas que eu tenho nessa segunda planilha. Okay? Para isso, eu vou usar um comandinho de procurar vertical que existe no Excel, que serve também aí para o Google Planilha, ok? Para iniciar, o que nós temos que fazer? Eu vou criar uma outra guia, eu vou renomear aqui primeiro, vou aqui com o botão direito do mouse, ó, esquerda, direita é a mão que o destro escreve, tá? Então, com o botão direito do mouse, vou em renomear e coloco aqui matriculados. Eu não vou colocar um nome muito grande na próxima. E na próxima, vou aqui agora nessa setinha de mais, tá vendo? Na hora que eu aproximo o mouse já aparece aí na tela para vocês adicionar página. Pois bem, clico nesse botão, já vou renomear, não vou utilizar um nome grande por motivos didáticos e vou lá, por exemplo, coloco JN, ok? JN, referente a mês de janeiro. Coloco então aqui primeira semana, supostamente aí essa semana que eu vou pegar de janeiro. Vem na planilha onde está esses nomes, vou selecionar todos esses nomes, Ctrl C, Ctrl V, ok? Feito esse procedimento, como eu quero que aqui, voltando na outra aba, que nessa coluna apareça o X para quem fez, eu vou colocar nessa coluna da frente a letra X em toda essa coluna, a letra X em toda essa coluna, né? Poderia até acrescentar mais. E voltando na planilha dos matriculados, eu vou na célula, né? Linha e coluna, né? B2, que é onde eu quero que apareça o X se caso a Ana Beatriz realizou essa atividade. Inicio com igual. Procurar em português começa com PROC, de procurar. Letra V referente a vertical. Abro parênteses. Eu quero que ele procure agora vem os nomes que eu quero que ele procure, que está concentrado entre o A2 até o A19. Então eu coloco A2, dois pontos, A19, ok? Ponto e vírgula. A segunda informação é referente aonde ele quer que ele compare esses nomes. Onde que eu quero encontrar esses nomes, tá? Não está nessa planilha, então eu vou utilizar JAN exclamação, ok? Nessa outra planilha eu estou entre A2 a A12, portanto eu vou colocar, só que tem um detalhe, eu tenho que selecionar a planilha do X também, então eu começo no A2, que é onde está o nome Ana Beatriz, e termino no último X, que é o B12. Por isso que agora nessa guia, voltando aqui, era só para poder ver, eu não terminei ainda, né? Voltando ainda nessa guia, eu tenho então A2, dois pontos, B12, que é onde vai estar selecionado agora na outra guia. Se ele encontrar esse valor, eu quero que apareça o dado que está na segunda coluna, que é o X. Então ele vai considerar essa coluna dos nomes como primeira coluna, aonde está o X a segunda coluna. Por isso eu vou utilizar o número 2, ok? E aí existe duas alternativas agora. Verdadeiro, se eu quero um nome aproximado, isso é muito importante. Por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, 3 Anas. Ana Beatriz, Ana Vitória e Ana Vitória dos Santos. Suponhamos que só Ana Beatriz tenha realizado a atividade. Se ele encontrou a Ana Vitória, Ana Vitória dos Santos e Ana Vitória da Silva, ele vai olhar do outro lado, a Ana é Ana, então ele vai marcar o X mesmo que elas não tenham realizado, e se uma delas tiver feito. Então eu quero uma afirmação falsa
né? Então eu escrevo falso pelo sentido de ter a palavra, essa palavra encontrada no absoluto, ok? Se eu der o meu Enter, olha, como a Ana Beatriz realizou a atividade, já apareceu o X, tá? Ah, eu vou estar escrevendo essa fórmula em todas essas células? Não. Primeira coisa, você tem que entender, se você arrastar ela aqui do jeito que ela aparece aqui, né? Eu ponho aqui a setinha do mouse com a cruz, se eu puxar, esse número A2, vou fazer aqui para vocês estarem vendo, ele vai estar mudando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou encontrar 3 a 20, ele vai pulando as células, não é isso que eu quero. Então, vou aqui Ctrl+C, Ctrl+Z para voltar. E o que eu faço? Aonde está a letra da coluna e o número da linha, eu acrescento esse sinal de cifrão, aquele que parece que a gente usa para o dinheiro, né? O cifrão serve para as duas planilhas, tanto para o que está selecionado em laranja quanto o que está em roxo aqui na tela de vocês. Dou Enter. Tá? E agora sim, seleciono ela de novo, vem aqui até a célula virar um sinalzinho de mais, puxo. Aí você vai falar, professor, eu queria o X, mas eu queria que aparecesse uma outra mensagem em vez de erro para o aluno que não realizou. E aí está o detalhe. O que você pode estar utilizando agora, né? Vamos voltar aqui no início. Essa fórmula, a mesma fórmula com o C erro. Como ele traduziu para o inglês, eu vou deixar aqui no português de novo. Então vamos lá. O igual para iniciar a fórmula. C erro com dois R, com dois E, tá? C, SE, erro tudo junto. Abro parênteses e aplico a fórmula do procurar. Proc vertical. Tá? Lembra lá que está do A2 até o A19? Então, cifrão 2 para fixar, né? 2 pontos A, cifrão 19, ponto e vírgula. Aonde que ele vai procurar? Na planilha de janeiro. Então, é JN, que é o nome que eu salvei, por isso que eu não gosto de utilizar um nome muito grande. Exclamação. Lembra que está lá do A2 ao B12? Então, A, cifrão 2, 2 pontos, B, cifrão 12. Se existir, qual coluna que eu quero daquelas duas? A segunda coluna. Eu quero um nome parecido. Verdade? Não. Falso. Então, eu quero ele absoluto. Então, eu escolho a opção falso. Fecho parênteses para a fórmula do procurar. Ponto e vírgula para trabalhar. Caso isso aconteça do erro, eu quero um texto. Então, por exemplo, abro aspas, isso é importante, tem que ter o sinalzinho de aspas, ok? Tem que ter o sinalzinho de aspas, utilizo aí aspas e coloco entre aspas o texto que eu quero. Seria não fez. Opa, não fez. Fecha aspas e fecha parênteses da fórmula do C erro, ok? Dei o Enter, apareceu o X que já era para ter acontecido. De novo, coloco a setinha do mouse até ela virar essa cruzinha. Puxo até o final da coluna. Olha o que aconteceu. Bonito, né? E não fez aparecer o nome, não fez. Agora eu vou adiantar aqui rapidinho, acredito que vocês devem ter entendido. Vou fazer o mesmo esquema com a segunda coluna aqui, Don't Ask, né? Só essa segunda coluna. Vou fazer o mesmo esqueminha, só vou mudar as letras lá, tá? Ctrl C, porque eu quero mostrar para vocês que é possível contar quantas atividades eu tenho. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa nesse vídeo e já retomo com vocês. Só um minutinho, por favor. Voltei, né? Enquanto eu dei a pausa na gravação, eu refiz toda a tabela, terminei a tabela. Quero mostrar isso para vocês agora, tá? Copiei tudo que estava na outra planilha, joguei para a planilha de controle de atividade, acrescentei o X e utilizei a fórmula do condicional C erro juntamente com o procurar vertical. Repara que ele coloca em inglês porque eu estou utilizando o Google Planilhas, tá? Isso é bem bacana. Eu posso ter a opção de trabalhar com os comandos só no inglês ou só no português. E se eu jogo no português, ele já coloca os comandos no que seria do Excel em inglês, entre aspas, ok? Então eu vou mostrar para vocês uma forma de contar quantos X eu tenho. Então, se é o controle de atividade, quero saber quanto que ele realizou aí no final das 3 semanas de janeiro. Vou utilizar a fórmula do conte, de contar, C-O-N-T, ponto C, da condicional C. Né? Abro parênteses, quero contar da linha B2 até o final da linha D2. Então, eu vou colocar B2, 2 pontos D2, ok? Contando aí
o que ele vai contar nesse período? A letra X. Então, ponto e vírgula, abre aspas, porque é o texto X, tá? Ó, mesmo que seja uma letra só, é um texto X. Fecho aspas, fecho parênteses. Quando eu der o meu Enter, ele contou 3. Eu não coloquei aquele sinal de cifrão, porque quando eu arrastar isso aqui, olha, tá vendo? Vou selecionar até a última linha, põe lá o sinalzinho, fica igual cruz, puxa até embaixo e tal. Ele vai ter que mudar por linha. Então, eu tenho lá B3 e D3, tá vendo? Aqui, ó, coloquei a setinha do mouse. De acordo com o que eu for abaixando, ele vai mudando o valor de linha. Se eu quisesse que fosse sempre a mesma linha, daí sim eu uso aquele cifrão. Agora, suponhamos que cada atividade realizada contasse presença e cada atividade não realizada fosse, que é o meu caso, né? Nesse período da pandemia, cada Google Forms que o meu aluno responde, cada formulário Google que o meu aluno responde, equivale a 6 presenças. Logo, se ele não fez, ele vai estar com 6 ausências, né? Então, coloca aqui ausências ou faltas, por exemplo, vou colocar faltas que é mais fácil para mim. Foram 3 atividades no total, então já inicia que abre o parênteses, porque ele vai fazer primeiro a operação de subtração. Se eu não colocar isso, ele já vai multiplicar. Tá? A gente vai usar subtração e multiplicação, porém subtração vem primeiro nesse caso. Total de atividades, são 3 atividades. Menos o que ele vai dar aqui na linha E2, então eu coloco aqui E2, não ponho o cifrão de novo, porque eu quero que esse número se altere. Tá? Isso vou multiplicar, então eu uso o asterístico, que é multiplicação nas planilhas, tanto do Google quanto do Excel é a mesma coisa, tá? E cada atividade equivale a 6 faltas, então multiplica por 6, ok? Mesmo caso, venho com o mouse até esse quadradinho, a hora que a setinha do mouse transformou nessa cruz, puxo até o final, e aí ele vai multiplicar as faltas, né? Vai multiplicar, perdão, o número que ele deixou de fazer as atividades por 6, que é a quantidade que vale cada uma dessas aulas. Cada atividade equivale a 6 aulas. Ok? Tá aí mais uma dica das planilhas Excel. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Eu sou professor de matemática, não de informática, mas a gente tenta contribuir com o nosso conhecimento para os colegas também, tá? Espero que vocês aprimorem esse conhecimento, transformem esse conhecimento, e aí, depois de todas essas melhorias, se você puder, compartilhe comigo, que eu estou disposto a aprender, a evoluir junto com todos vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.